Fala, Dragão, como é que está essa força? Espero que esteja tudo bem por aí. Estamos em mais um episódio do Papo Low Code, o episódio número 6, e esse é um episódio muito especial. Eu tenho aqui um cara que é especialista em base de dados, muitos anos de experiência, e eu tenho a honra de ter ele aqui no nosso episódio hoje para compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Então, tá aqui o Galter, que é o meu amigo e parceiro também de projeto, a gente trabalha junto em alguns projetos, inclusive na Trusted também, o Galter, uma parceria aqui forte, né, dentro da própria Trusted. Então, vai ser uma honra para mim compartilhar hoje aqui esse momento, né, esse podcast junto com o Galter, e eu garanto que vocês vão gostar muito e vão aprender muito também com a experiência e com o conhecimento desse cara. Por isso, bem-vindo ao nosso podcast, Galter. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Vai ser uma honra para mim aqui te entrevistar, né, trocar uma ideia contigo sobre o nosso assunto principal, que vai ser base de dados relacional em OutSystems. Obrigado mais uma vez. Eu quem primeiramente agradeço o convite, Davis. É uma honra participar aí desse canal contigo. Acredito que a gente vai poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aí, né, com a galera que está iniciando, quem já iniciou, quem ainda não tem tanta experiência, né, no mundo OutSystems. E nosso intuito aí é contribuir, né, e disseminar um conhecimento aí da plataforma e fazer com que aí mais pessoas aí tenham acesso à informação de qualidade, como o seu canal sempre traz, né, informação de qualidade aí para a galera, e de uma forma aí que a gente possa contribuir com um pouquinho aí com quem está nessa caminhada do dia a dia aí nos projetos com OutSystems. Galter, como é que funciona aqui o nosso podcast? A gente normalmente começa, né? As pessoas sempre se motivam bastante, gostam de conhecer como é a história do nosso convidado, qual foi a história do nosso convidado na área de tecnologia, quanto tempo tem de experiência, né? Quais foram as suas experiências. Então, conta um pouquinho pra gente a tua jornada na área de tecnologia e também com OutSystems. Tu já desde o início da tua carreira já conhecia o OutSystems, conheceu depois? Como é que é essa tua relação com o OutSystems? E conta um pouquinho da tua história aí, da tua jornada profissional na área de tecnologia. Eu conheci, né, a tecnologia, como você falou, não vou nem dizer conhecer o OutSystems, vou dizer conhecer a tecnologia em si, né, esse mundo de TI, no ano de 1999, quando eu me mudei na época. Na verdade, eu vim a passeio para Curitiba, a cidade ao qual eu resido hoje, né, Curitiba, Paraná, sul do Brasil. Vim para Curitiba a passeio. Até então tinha terminado o segundo grau, né, no interior do Paraná, e não conhecia absolutamente nada, nem sabia o que era um computador, nunca tinha visto na minha vida. Vim para Curitiba, ok, aí cheguei aqui em Curitiba, uma pessoa, né, na época, minha irmã, né, eu vim visitar ela, e ela fez uma brincadeira comigo na rodoviária, quando ela foi me pegar na rodoviária. Eu tinha na época 18 anos, e ela falou para mim: que legal, você veio para morar aqui comigo, né, vai ficar aqui em Curitiba. Aí eu brincando, falei com ela, falei: olha, se você me arrumar um emprego hoje, eu fico. E nessa brincadeira, né, ela falou: legal, então vamos para casa deixar tua mala e eu vou te levar para o trabalho. Aí, brincando, aquele todo brincadeira, ok, fomos para casa. Deixamos a mala, né, na casa dela. Aí ela falou: olha, eu tenho que ir no centro fazer uma consulta médica, vamos comigo? Eu falei: vamos. Aí vim para o centro de Curitiba, né, e ela foi para a consulta médica, e do lado da consulta médica dela tinha uma empresa de RH, né, que trabalhava, na verdade, era a central de uma grande rede de supermercado aqui na região, na época, Mercadorama, e eles tinham uma plaquinha lá, tipo: contrata-se. Aí eu peguei e falei: já que eu estou esperando ela na consulta, eu vou até ali dar uma olhadinha, ver como funciona. Tudo Cheguei isso no nesse primeiro local, dia no Paraná, no primeiro dia na capital de Curitiba. na Curitiba. Aí, isso, cheguei nesse local, né, que era o RH desse grupo, Mercadorama, né, do mercado. Era o grupo Demetec da rede Mercadorama. E, enfim, cheguei nessa portinha ali e falei: olha, eu gostaria de saber, né, como que funciona para eu poder me candidatar no emprego e tal. Eles perceberam que eu era do interior, eu tinha bem sotaque de interiorano. E eles falaram: você é do interior? Você já trabalhou? Eu falei: com carteira assinada não, trabalho na roça. Então, tipo assim, nem vou te entrevistar. Vai aqui para essa salinha aqui específica, nós estamos contratando bastante gente e precisamos de gente, principalmente quem ainda não trabalhou, que a gente vai ensinar a trabalhar do nosso jeito. E foi ali que eu Interessante. comecei o primeiro emprego, né, e nada a ver com TI.
TI, daqui a pouco eu chego na parte da TI. Aham. Ok, foi ali, arrumei um emprego para trabalhar como repositor, né, aqui Sim, na região de repositor. Curitiba. Repositor no setor de FLV, frutas e verduras, tudo a ver com o que eu fazia lá no interior, né. Uhum. E beleza, aceitei o emprego, né, primeiro dia, e aí a hora que a minha irmã, né, saiu da consulta médica, ela me encontrou, né, e eu estava ali na frente, falou: "Ó, já arrumei um emprego aqui, né, nesse lugar, né". Aí ela: "Você tá brincando?" Eu falei: "Não, é verdade". Aí ela falou: "Mas você veio passear ou você veio pra ficar?" Eu falei: "Não, olha, eu vim pra passear, mas agora que eu tenho emprego eu vou ficar, né, você não falou que de manhã ia me arrumar um emprego?" Aí beleza, né, tirando a brincadeira de lado, entrei a trabalhar nessa empresa, eu trabalhava à noite e nesse trabalhar à noite, digamos assim, eu trabalhava das 10h30 da noite até 5 e pouco da manhã, era um período noturno, né, e o mercado fechava à meia-noite. À meia-noite vinha a galerinha do CPD e começava a fazer o fechamento de caixa, né, era, sei lá, 60, 70 caixas para ser feito o fechamento, era um mercado grande. Uhum. E eu fiquei observando, falei: "Cara, esse negócio é interessante, né". E aí alguém do setor ali, né, veio e conversou comigo e falou: "Ó, cara, eu vejo que você fica bem antenado, tipo, vendo o que a gente está fazendo aqui, você não tem interesse em trabalhar aqui na área? A gente está precisando de gente". Isso em 99, né, já estava precisando de gente em TI. Aí eu peguei e falei pra ele, falei: "Cara, eu tenho interesse". Falei: "Mas o que que precisa para trabalhar?" Ele falou: "Ah, você tem que saber mexer com computador". Eu falei: "Cara, eu nunca mexi com computador, nunca". Aí ele falou: "Cara, faça um cursinho", né, essa pessoa, né, que era meu colega de trabalho ali da área de TI, falou: "Faça um cursinho assim, assim, assado", me deu um direcionamento, aí lá vai eu, né, no outro dia procurar um curso de informática, fui lá aprender Word, Excel, enfim, o Uhum. básico, né, na época, em 99 tinha internet, mas era a internet daquela época, né. Mas assim, cara, eu me apaixonei pelo negócio, falei: "Cara, eu quero trabalhar com isso", tipo, gostei do Legal. negócio, né. Aí, eu peguei, daí tinha terminado o segundo grau, falei: "Cara, eu vou fazer uma faculdade". Eu, na minha cabeça até então, eu pensava em fazer, por exemplo, agronomia, para voltar para o interior, enfim. Uhum. Acabei indo para TI. Fiz um curso na época de tecnologia e processamento de dados, esse foi em 99 a 2002. No mercado eu acabei ficando um ano e 15 dias, para ser exato, Uhum. e o pessoal já estava na faculdade nesse período, e o pessoal, né, ali do setor de CPD, desse mercado, havia me feito o convite para começar a trabalhar com eles. E bem nessa época, o mercado foi vendido para um grupo que inclusive acho que era português, Sonai, Grupo Sonai. Sim, Sonai. Eh, Uhum. Eu acho que tem um e Continente aqui em Portugal, Vorten, muitas empresas. Isso. E aí, resumindo, né, esse mercado foi vendido para esse grupo congelou-se as promoções, e a promoção que já tinha sido prometida para mim foi congelada, né. Então eu não Uhum. pude passar para o departamento de CPD lá deles. E aí, como eu estava na faculdade, enfim, né, surgiu a oportunidade de fazer estágio. Daí eu peguei e comecei a buscar estágio. Encontrei, na época, 2 estágios, um no Banco do Brasil, para trabalhar no setor de processamento de dados deles, e um outro O que e um outro significa processamento de dados nesse âmbito? Significava o que na exatamente? época era, digamos assim, fazer toda a parte de, digitalização das informações, né, você pegar tudo, Hum. digitalizar isso para os sistemas do banco, né, isso seria o processamento de dados deles. E lógico, né, Hum. de ser Mas isso não é digitalizado. programação, né? Ou você criava Não, um não, scriptzinho ali? era usuário final, Usuário mesmo, final, ali bem entendi. simples mesmo, mas, digamos assim, dentro do banco eles tinha esses departamentos, né, de processamento de dados, que basicamente era toda a correspondência, eu trabalhava meio que na central, toda a correspondência que ia de uma agência para outra passava-se por esse local para você dar a Hum. entrada da informação no sistema e ficar registrado que está vindo, por exemplo, lá um talão de cheque do Joãozinho da central está indo Sim. para a agência tal e vice-versa, e tudo isso a gente fazia ali essa digitalização da informação e despachar as informações de acordo com uma lote para determinada região, né. Uhum. Mas enfim, vamos falar, era um trabalho de usuário final, mas pelo menos eu já tinha um computador na Já, frente, tinha um teclado, podia digitalizar, já tinha evoluído. já era Beleza, informática. já era informática. Então, aí ok, continuei fazendo a faculdade, e nesse período surgiu um concurso para estagiário, na Celepar, que é a companhia de informática do estado do Paraná, e para você estagiar lá, você tem que fazer um concurso. Beleza, vai eu fazer o concurso, fiz o concurso, passei ali entre os 10 primeiros colocados, e exatamente os 12 primeiros colocados
enfim, tinha de benefício, além de receber o salário, né, e o vale refeição da época, poderia escolher um curso e ficar por 4 meses fazendo esse curso no horário do estágio. Hum. Então, como eu fiquei entre essa dúzia de profissionais que passou ali, né, no início, como os primeiros, eu optei por desenvolvimento de ambiente web na época. Fui fazer um Hum. curso de ASP Uhum. e HTML 1.0 na época, CSS. Na verdade, digamos assim, o CSS estava bem no início mesmo, bem no começo, né, da jornada ali. Aí fiz esse curso, fiquei ali 3 meses fazendo o curso. Nesse período que eu estava fazendo o curso, desenvolvendo, por exemplo, para o governo do estado, algumas coisas já em ASP, aí sim, programando, né? E a gente, nesse período também, aí, é inevitável, você conhece banco de dados, porque para você desenvolver, você tem que ter um repositório de dados, e o repositório deles era SQL Server 7 na época. Então, Uhum. comecei a conhecer e mexer com banco de dados nesse período ali, que foi, vamos lá, início de 2000. Ah, nesse nesse período ali de 3 meses de estágio, basicamente, eu, digamos assim, me sobressaí muito bem e surgiu uma oportunidade no mercado, né, no 4º mês de estágio que eu estava lá na Celepar, para poder entrar numa empresa profissionalmente falando, não mais como estagiário, mas sim como profissional. Aí fui, fiz uma entrevista na época, isso foi meados de 2000, vai eu lá, né, na entrevista com um disquetinho na mão, com um sisteminha feito em ASP 1.0 na época era, e entreguei o disquetinho nessa entrevista. Por incrível que pareça, o disquetinho rodou. Na época, eu tinha feito um sisteminha de eleições, Hum. e o sistema não era nem para mim. Na verdade, eu vendi o sistema vendi não, fui contratado para fazer o sistema que era um projeto era o projeto final de curso de um outro colega que só queria o canudo e não queria, digamos assim, né? Ele trabalhava no setor público, ele era da área militar e ele só precisava vamos falar, né, da graduação dele por questões da carreira dele militar. E Uhum. ele falou, cara, falou assim, ó, não tenho tempo de fazer, não tenho, mas eu preciso de alguém que faça. Tipo, me contratou e eu fiz o sisteminha para ele. E aí Foi eu útil levei pra esse tu sisteminha. também. Exato. E daí entreguei, né, lá pro pessoal nessa entrevista, fiz a entrevista, conversei com a galera, entreguei o disquetinho, fui para casa. Aí, uma semana depois, a pessoa me ligou e falou, olha, cara, coloquei teu disquetinho aqui, baixei os códigos-fonte, né, no computador aqui, configurei no IS e funcionou legal, gostei da ideia. Você fez um negócio bem bacana, tô te ligando para dizer que eu quero que você venha trabalhar com a gente. E na época como diz, hoje a gente chamaria de uma startup, e na época a gente chamava de fábrica, era uma fábrica de software que atendia projetos focados para a web mesmo. E daí, na época, eu iniciei, né, como programador júnior nessa empresa, atendendo os projetos de e-commerce do portal. Na época, era bem famoso aqui no Brasil, o Portal IG, Portal Uhum. Terra e outros Sim. portais ali que estavam, né, no guarda-chuva deles. Então, eu trabalhava com, enfim, desenvolvimento de projetos de e-commerce para ele nesse período. Fiquei nessa empresa, né, desse período de meados de 2001 a final de 2007, início de 2008. Passei ali por diversas, lógico, daí você acaba entrando, né, em várias tecnologias, enfim, você fazia projetos de integração com o banco, fazia projeto de integrações com as operadoras de cartões, a gente fazia integração com praticamente todos os grandes lojistas que tínhamos no Brasil de e-commerce, que era Submarina, Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia e outros, né, a gente integrava tudo nessa plataforma. Aí, nesse decorrer, enfim, né, você precisa, digamos assim, ter o conhecimento tanto de programação quanto de banco de dados. Então, nesse Sim. período ali, eu comecei a me aprofundar em banco de dados, a estudar, né, a plataforma, na época, SQL Server, porque era o banco que, digamos assim, essas empresas utilizavam. A maioria delas usavam era SQL Server ou era Oracle. Então, foram 2 bancos que eu iniciei o estudo, me aprofundei neles e acabei, digamos assim, focando mais em SQL Server até do que o Oracle, apesar que eu conheço bem o Oracle também, mas eu foquei bastante na parte de SQL Server, parte de administração e gestão, né, de bases de dados, de servidores, você trabalhar com paralelismo, você trabalhar com balanceamento de carga, enfim, para você dar, na época, né, era necessário para dar o suporte à operação, porque a gente trabalhava lá com milhões de registros de Uhum. mais, né, no dia a dia.
E, enfim, né, esse foi o meu início de carreira aí, né. Sim, Ah, o background aí aí Então dá pra perceber que tu tem uma experiência, né, uma experiência tanto profissional quanto também acadêmica, né, de estudo e etcétera, dentro das linguagens tradicionais, né. Aí tu vai contar um pouquinho agora pra isso, gente, deve ser a etapa de transição, né, pra o OutSystems, pra o Low Code? é isso aí, exatamente. Então, beleza, até 2008 ali focado nisso, aí de 2008 a 2009, eu optei por sair dessa empresa, me aventurei ali esse período de um ano vamos falar, né, como empreendedor, desenvolvendo um projeto de startup na época, acabou não fluindo tão bem assim. Em 2009, eu voltei para o mercado de TI, aí atendendo um grande sistema de ERP, que é um ERP do grupo Bematec hoje, que é o ERP Genco, que a gente atendia materiais de construção. Novamente, né, eu voltei para, digamos assim, para um cenário onde precisava muito conhecimento de banco de dados. Então, Sim. novamente, eu ali focado em SQL Server, Oracle, que era, digamos assim, a base de dados dessas grandes empresas ali, que era Casa de Construção, C&C, Leroy Merlin e outras, né? Beleza, fiquei ali até final de meados de 2010 nesse projeto, foram 20 meses de projeto, bem interessante. Aí, nesse período, também tive a oportunidade de atender a Light no Rio de Janeiro, Banco Fibra com projetos de .NET em MVC. Na verdade, foi projeto era um projeto bancário para fazer análise de crédito desenvolvido em WPF. Bem legal, assim, o projeto na época, foi uma experiência muito bacana. Enfim, sempre girando em torno de ambientes Microsoft, né? Ambiente de Uhum. desenvolvimento Microsoft Web, barra desktop, banco de dados, né? Também Microsoft, relacionais e tudo mais, Oracle, MySQL, PostgreSQL. Nesse caso aí desse projeto do banco, a gente usava lá PostgreSQL na época. Beleza. Meados de 2010, ali início de 2011, fui para o Grupo Boticário. No Grupo Boticário, para atender num primeiro momento, era um projeto de e-commerce deles, aproveitando meu background, que eu já tinha, né, de experiência de desenvolvimento em e-commerce, fui para o Boticário fazer o desenvolvimento da plataforma de e-commerce deles da época. A gente fez o desenvolvimento dessa plataforma, eles tinham algumas funcionalidades na plataforma que necessitava de análise de dados, necessitava de interação com o ambiente transacional de dados deles. Uhum. Aí, digamos assim, nessa época, a gente criou-se dentro do Boticário um projeto de data mining e um projeto de business, né, business intelligence, para poder reunir informações de inteligência de negócio e transportar isso para o e-commerce. E aí a gente aplicou ali, né, digamos assim, a construção de ETLs, a construção de integrações, processamento em batch de grandes lotes, um trabalho bem interessante, bem bacana ali nesse período. Uhum. Fiquei no Boticário nesse período até final de 2014, início de 2015, que daí começa a história com OutSystems. Boa. É, nesse período, digamos assim, de 2001 a 2014, sempre foquei em desenvolvimento tradicional. Então, Uhum. desde a primeira versão ASP 1.0, a última versão hoje, né, que a gente tem aí, .NET Core, tenho conhecimento, ainda tenho projetos que eu desenvolvo até hoje, né, em .NET Core, aí, MVC e tudo mais. Mas, digamos assim, nesse período, eu sempre busquei, né, alternativas de desenvolvimento que pudesse acelerar o desenvolvimento. Na época, eu conheci uma plataforma, nesse período ali, acho que foi meados de 2008, 2009, 2010 ali, chamado MyCompare. Era uma ferramenta desenvolvida em Oracle, Java com Oracle, que ela tinha a proposta de ser low-code, para desenvolvimento Hum. de ERPs, só que no modelo low-code. Eu tinha, na época, um colega, até da época do IG, né? Enfim, estava implantando projetos nessa plataforma para alguns clientes, projetos de ERP em São Paulo. Ele me convidou para poder trabalhar com ele em alguns projetos. Eu iniciei esse trabalho com ele, mas, digamos assim, fiquei alguns meses e não me adaptei, porque Uhum. a ferramenta tinha muitos problemas. Hum. Digamos assim, essa ferramenta, lógico, eu não conheço a ferramenta hoje, não sei se evoluiu, se não evoluiu, não saberia dizer aqui para vocês. Mas eu sei que na época, digamos assim, ela prometia que entregava 10 e na verdade entregava só 5.
exemplificando. Entendi. Então ela deixava a desejar em performance, deixava a desejar em estrutura de base, em erros mesmo nesses temas que acabavam acontecendo. E então foi uma tentativa com low code decepcionante nessa época. E ok, aí quando 2015 que eu saí do projeto do Boticário, iniciei, né, uma conversa com um colega também que tinha saído da época do Boticário e falando, cara, vamos desenvolver um projeto conjunto aí em parceria? Ah, legal, vamos. Aí eu comecei a olhar para o mercado novamente, buscando alguma plataforma que desse, digamos assim, essa visão, né, de aceleração no desenvolvimento. Foi Uhum. aonde que eu vi OutSystems pela primeira vez, isso foi meados de 2015 ali. Na época, criei uma conta, né, personal tal, fiz alguns testes, mas a ferramenta se tornava cara digamos assim, pro que a gente queria desenvolver. Então nós, digamos assim, não tínhamos capital para pagar a licença na época dessa plataforma, né? Na época que é a Sim. plataforma OutSystems. Então a gente acabou optando por não desenvolver em OutSystems e fizemos desenvolvimento, né, desse projeto, que era um projeto para atender franchises, né, grupos de franquias, fazer a gestão ali vamos falar, do que a gente chama hoje da jornada do cliente, né? A gestão da jornada do cliente que compra projetos de franquias. Uhum. E a gente acabou, né, fazendo esse desenvolvimento em .NET mesmo. Já tinha assim, um protótipo inicial desse projeto e ok, a gente continua, transformamos o protótipo num MVP em .NET, fizemos desenvolvimento e tudo mais. Mas o legal é que a sementinha de OutSystems ficou ali plantada. Sim. Um certo dia, um colega entra em contato comigo e comenta comigo o seguinte, falou, cara, olha, eu trabalho numa empresa aqui assim, eu presto uma consultoria para essa empresa em .NET, assim, assim, assado, os caras estão querendo fazer, né, um estudo de caso no mercado a respeito de plataformas low-code. E eu tinha comentado, antes dessa conversa que ele me ligou, eu tinha conversado com ele num café e ele havia comentado comigo onde ele estava trabalhando e eu comentei de OutSystems com ele na época. Isso foi ali, acho que início de 2016. Enfim, comentei, né, que eu tinha conhecido uma plataforma legal, mas que era cara, que não Uhum. era barato implantar, né, para a realidade do Brasil. Beleza. Aí, quando ele teve essa oportunidade em meados de 2016, ele me ligou e falou, cara, você lembra o nome daquela ferramenta que você comentou comigo naquele café? Eu falei, cara, acho que sim. Aí fui pesquisar nos meus rascunhos, lembrei, né, OutSystems, falei, OutSystems e tal. Aí ele falou, cara, a gente aqui na empresa vai fazer esse trabalho, né, de análise de mercado em cima de algumas plataformas e gostaríamos que você nos apoiasse aí nesse trabalho, né, de análise, enfim, dessa plataforma. E daí eu fiz esse trabalho juntamente, né, com eles, né, com o time interno deles, de avaliar algumas ferramentas. A gente na época avaliou OutSystems, avaliamos ServiceNow, avaliamos na época, agora me fugiu o nome, mas é uma bem conhecida também, Mendix. Mendix. E, enfim, fizemos uma análise, um estudo, né, de caso para um cenário de uma área de negócio dessa empresa, em cima dessas 3 plataformas. E, cara, vamos falar, na época, a OutSystems bateu, assim, vamos falar, 10-0 nas outras ferramentas em termos de segurança, em termos de velocidade de desenvolvimento, em termos de estabilidade de código, em termos de performance e tudo mais. E, logicamente, também, né, em termos de preço, um pouco acima das outras. Aí, ok, essa empresa era uma grande empresa, eles fizeram a análise deles e entenderam que iriam, né, fazer a contratação de OutSystems, contrataram OutSystems e me contrataram para poder trabalhar no projeto também. Então, eu iniciei, digamos assim, profissionalmente esse projeto em OutSystems em abril de 2017, desenvolvimento daí para valer na plataforma. Lógico que daí passei pelo bootcamp oficial da OutSystems para poder conhecer as melhores práticas da plataforma. Nós, como negócio na época lá, né, nessa empresa, poder tirar o melhor proveito do ponto de vista técnico e do ponto de vista negocial também em cima do ambiente OutSystems, né? Então a gente Sim. fez um treinamento de 40 horas na época com o time mesmo da própria OutSystems que dava esse treinamento aqui no Brasil na época. E logicamente que
eu, assim, era aquele cara bem cético. Eu falei: "Cara, já que eu vou fazer um treinamento com os caras que conhecem, eu vou aproveitar, vou perguntar tudo que vamos falar, tudo que eu tenho de dúvida, eu vou colocar na mesa". E Sim. fiz muitas perguntas, cara. Na época foi o Alexandre que era o instrutor. Fiz uma série de perguntas para eles. Falei: "Cara, e se acontecer um cenário assim?". Ou seja, todos aqueles problemas que eu vi lá acontecer com o Michael Perry, que eu entendia que era, digamos assim, pontos de atenção para esse novo projeto que iria iniciar-se um desenvolvimento, né, em cima de uma plataforma que, entre aspas, até então a gente não tinha controle, né, era a Uhum. visão, digamos assim, generalista que a gente tinha na época. Eu coloquei na mesa e o Alexandre falou: "Cara, ó, isso você resolve assim, assim, assado". Eu falei: "Ah, e se eu precisar mexer em código-fonte? Assim, assim, assado". Eu já imaginando, ele falou: "Ah, não tem como", né? Ele: "Não, tem como. Ah, você Você- pode criar uma extensão e resolver esse problema". Então, Boa. eh "Ah, mas e se eu precisar integrar com uma base de dados assim, assim, assado, externa, como que eu faço?". Já esperando que ele falasse: "Não tem como". Ele: "Não, tem como, é assim". "Cara, eu preciso consumir um web service 1.0, SOAP, blá, 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 como que eu faço?". "Ah, você faz assim, se você não tiver como desenvolver assim, por exemplo, porque você não tem toda a documentação do web service, você pode criar uma extensão no .NET e consumir ela lá". Aí, Aí os falei: caras "Cara, foram pô". ganhando a confiança. Tem a Não resposta tem, pra tipo assim, tudo. não tinha pergunta que eu não fazia que os caras não tinham uma solução. Falei: "Cara, realmente o negócio é legal". Então, bacana. Aí fiz digamos assim, esse bootcamp ali em ambiente na época traditional e mobile, e desde então, né, iniciei a trajetória profissional em cima da plataforma OutSystems, desenvolvendo aí esse projeto nesse cliente. Atuava ali como consultor OutSystems Sênior, sênior pela experiência de mercado, não pela plataforma OutSystems em si, né, que até então ele estava iniciando juntamente com todo mundo ali, era um time inteiro de pessoas que nunca tinha trabalhado com OutSystems, conhecendo a plataforma, seguindo a documentação, tendo dúvida, levantando a mão e pedindo help, né, para a consultoria OutSystems, para a gente poder realmente desenvolver algo dentro dos padrões dos melhores padrões da plataforma. Sim. Eh, Acabei assumindo ali a liderança técnica desse time, acabei assumindo, né, a arquitetura desse projeto, do andar, né, do desenvolvimento. Em 2020, ali, eu assumi, digamos assim, a liderança técnica do time como um todo, e atuei nesse projeto até aí setembro de 2022, e por motivação e questões pessoais eu optei por sair dessa empresa e seguir o mercado aí como consultoria, né. Hoje no mercado eu tenho aí a GTR-TI, eu continuo atendendo esse cliente como consultoria, tenho hoje alguns consultores alocados, né, atendendo em OutSystems esse projeto desse cliente, e atendo também outros clientes aí em OutSystems no Brasil e fora do Brasil. Então, é Show de isso, bola. resumindo. Mestre Galter, muito interessante essa tua jornada na área de tecnologia, né? Então dá para perceber que tu é um cara que vem mesmo da raiz ali do .NET, do C Sharp, né? Do ASP. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa migração e o que é que tu acha que no início foi ali mais, talvez, mais difícil de se habituar? Ou o que é que te impressionou mais ali quando tu fez essa migração? O que é que tu gostou mais, assim, sentiu? Pô, gosto muito por conta disso. Conta aí um pouquinho dessa tua migração, os principais pontos positivos que te fez se encantar mais pelo OutSystems, e também até um pouco dos pontos que te fez ter talvez uma resistência no início. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre essa etapa de transição de tecnologia. Acredito que não só eu, né, como um profissional, digamos assim, de high code aí, como outros também, que vêm, né, dessa linha high code para a linha low code, tenha passado, ou se não passou, quem vier talvez ainda passe por isso, que é aquela questão assim: "Cara, eu quero ter o controle do código, eu quero saber aonde está a vírgula, assim, assim, assado, né, dentro do meu código, na linha 347, caractere 30, tem um if ternário lá dentro e eu quero ver ele". Isso, digamos assim, a gente tem dentro de um desenvolvimento tradicional, né? Dentro de um C Sharp, dentro de um Java, high code aí, ou baixo código, né? A gente tem esse acesso a essa, digamos assim, a esse código no mínimo detalhe do que você quer ver. Quando você vem para um ambiente low code, né, OutSystems ou qualquer outra plataforma, você não consegue chegar no detalhe para saber como que está escrito lá, por exemplo, a vírgula assim, assim, assado.
você não consegue ver porque a gente conhece, digamos assim, sabe que a plataforma OutSystems, ela, você desenvolve em alto nível, ela gera por baixo dos panos, né, um código hoje na versão 11 ou na versão Odyssey, ele vai gerar um código C Sharp, né, ali padrão MVC, e esse código C Sharp é escrito ali em códigos tradicionais. Ele transcreve o que a gente desenvolve dentro da plataforma para um baixo código, digamos assim, né, para um código baixo nível. Isso a gente não consegue ver lá, no detalhe. Então, o cara que vem do tradicional sente essa falta, de ver Ele o queria código no ver, detalhe. né? Ele queria ver o que Queria foi ver gerado. como que foi gerado. Então, isso a gente não consegue chegar nesse nível, digamos assim, 100% no detalhe dentro da plataforma. Mas você consegue tirar essa tua curiosidade, matar essa curiosidade, por exemplo, quando você entra no teu, vamos falar, você desenvolve lá uma server action que tem ali trocentos nodes, você vai ali no teu node e você consegue saber que a tua lógica desenvolvida dentro da plataforma low code, que digamos assim, está direcionado para executar uma determinada regra de negócio, vai fazer aquilo que você determinou, você enxerga, né, isso dentro da plataforma low code e como que isso vai se transformar depois efetivamente lá em C Sharp, você não consegue chegar lá. Então, mas isso, digamos assim, quando você se familiariza com a plataforma, você não sente diferença. O que te interessa é olhar e falar, cara, a regra de negócio está ok? Está ok. Então, que me importa para mim é isso, porque transformar essa regra de negócio depois em código baixo, em .NET ou em qualquer outra linguagem, cara, para mim pouco importa. Importa que eu venha produzir o resultado que eu quero, digamos assim, e atender a necessidade dessa regra de negócio que foi escrita, né? E que tem Mas qualidade, não é? E que esse código que foi gerado, ele tem uma qualidade também. Ele não é um código que vai impactar na segurança, na performance e na tudo aquilo que são os requisitos não funcionais, né? Por isso, assim, muitas pessoas pensam que o código que o low code gera é um código ruim, é um código com baixa performance, é um código sem segurança. Eu gosto de pensar o contrário, na verdade, também, não é? Porque, vamos, assim, ele tem um padrão, né? tem um padrão Ele tem um padrão, ele tem um e, padrão. e bons engenheiros estiveram ali para construir o que é gerado pelo aquele código. Enquanto se você tem uma liberdade muito grande para qualquer desenvolvedor ir lá e construir o seu código do zero, assim, existem bons profissionais, existem profissionais não tão bons, então tornando isso livre, acaba que eu acho que é um risco muito maior para as empresas dar Sim. totalmente essa liberdade do que confiar numa plataforma que bons engenheiros criaram ali o que está por trás daquelas actions, né? Daquela abstração ali É, no fundo exatamente. do OutSystems. E até brincando um pouquinho com esse tema, né? Se você pega um desenvolvimento, vamos falar, né, baixo nível aí, o desenvolvimento tradicional, o padrão é não ter padrão, né? O padrão é não ter padrão. Você pega 10 desenvolvedores para desenvolver, cada um vai desenvolver no seu padrão, que não é um padrão Uhum. único para todo mundo. Então, a hora que você vai fazer uma manutenção num código desse, aí você vê o desenvolvedor A reescrevendo o código do desenvolvedor B e vice-versa, porque aquele código não é no padrão dele. Então, Pois isso eu isso já vi aí é acontecer chato. muito. E muitas vezes por quê? Porque tinha um bug naquele código e o cara não conseguia encontrar o bug porque não estava dentro do padrão que ele imaginou e ele vai achar mais fácil ir lá e reescrever para poder, lógico, vai levar mais tempo, vai gastar mais horas com o projeto, né? E isso vai gerar mais custo para o negócio, né? Como um todo. Então, vamos falar, né? Tirando a brincadeira do padrão não ter padrão, mas isso acaba sendo um ponto que gera impacto, né? Principalmente no custo dos projetos tradicionais, né? Corrigiu um bug e E gerou 3 novos. exatamente, exatamente. E um outro ponto bem interessante, lógico, você vai encontrar no mercado, vamos falar, é, profissionais que trabalham com código de desenvolvimento tradicional, né, o high code aí que a gente citou antes, que ele vai vir para o mundo low code e ele vai se apaixonar, que foi meu caso. Eu me apaixonei pela plataforma de uma forma tal que, cara, se você falar para mim, cara, olha, hoje eu tenho uma oportunidade para trabalhar com o desenvolvimento lá, .NET, e tenho uma oportunidade para trabalhar com OutSystems, o que você acha que eu vou escolher? Cara, com certeza OutSystems. Então, eu, assim, me apaixonei tanto por essa plataforma que eu virei um defensor dela.
Na época, né, quando eu estava fazendo o bootcamp, eu fiz na época amizade, né, com os instrutores da época, que era o Alexandre e Alexandre Costa, que ele, inclusive ele foi em Portugal, trabalhou um tempo aí na OutSystems, e hoje eu acho que ele está na Alemanha, se não estou enganado, e atua com OutSystems lá em projetos na Alemanha. E tem também o Fábio Fantato, que é um super MVP aí, né, no Brasil. Hoje ele também está em Portugal, aqui no Brasil ele era um cara muito top, está em Portugal. E, enfim, né, nesse período eu conversei com o Fábio, principalmente, ele falou, cara, tipo, OutSystems precisa de profissionais bons, qualificados, né, com o teu perfil, para apoiar a nossa comunidade técnica. Falei, cara, legal, deixa eu ver como funciona. Aí fui trocar uma ideia, né, com o pessoal da OutSystems, né, e entender como funcionava. E, cara, me apaixonei pela comunidade técnica. Hoje eu sou um dos caras bem envolvidos com a comunidade técnica aqui no Brasil, né. A gente participa aí do programa OutSystems Champions, fazemos aí suporte, apoio para o time na comunidade, para outros profissionais que têm dúvidas em relação a desenvolvimento, em relação à plataforma como um todo, né? Então, isso é um negócio bem interessante aí, que algo que você também faz bem feito aí, né, James? E tem um Então, outro ponto forte teu também que ajuda muito a comunidade. Eu antes de conhecer o Galter já usufruía do seu conhecimento aí através dos componentes da Forge também, né, Galter? Então tu tem uns bons componentes verdade. lá na Forge que é muito útil para várias fábricas OutSystems. Eu mesmo já utilizei muitos componentes do Galter aí antes mesmo de conhecê-lo, né? Então conta um pouquinho pra gente, quais são os componentes aí, o que é que cada um faz, assim, pra turma já se ligar nesses componentes aí bem interessantes. Bacana, legal. Tinha até esquecido dessa parte. A gente produz bastante coisa ali, responde bastante dúvida para a galera, mas no fundo, essas dúvidas, muitas delas surgem exatamente, né, que o pessoal busca, de alguma forma, resolver um problema que tem no teu dia a dia de trabalho e acaba chegando na comunidade e, às vezes, faz pergunta na comunidade, a gente responde e, às vezes, direciona para um componente de um parceiro que criou, de um outro líder técnico, né, que está ali na comunidade que criou, e a gente tem os nossos também ali que ajuda bastante aí a galera. Normalmente eu comecei a desenvolver, né, os componentes por necessidade própria. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nós tínhamos na época, isso lá em 2017, uma necessidade, por exemplo, de executar a consulta de CEP na base dos Correios, de forma gratuita. Fui procurar, tinha, né, vamos falar, o processo de API paga dos Correios, mas tinha também, por exemplo, o processo de web service dos Correios gratuito. Aí eu falei, cara, por questões de custo para o negócio, eu vou usar o que é gratuito dos Correios. Fui lá e criei um componente chamado Consultar CEP, para você basicamente conseguir bater na base dos Correios via um web service SOAP deles e retornar, por exemplo, o endereço a partir do CEP, os dados de localização geográfica a partir desse CEP. Um outro componente que eu fiz também por necessidade pessoal no projeto, no dia a dia, eu digo necessidade do dia a dia de trabalho, né? Validação de CNPJ, PIS e CPF. Então, a gente criou um componentezinho ali que aplica a validação desses documentos, né? Dentro da plataforma. E daí, enfim, normalmente eu faço o componente a resolver um problema para mim, isso vai ser útil para outros, vai. Eu vou lá e publico na Forge para que outros também possam estar utilizando esse componente. Aí, na época também, eu criei o Logcore, que é um componente que, bem legal na época, é uma necessidade muito simples que eu tinha, que era, cara, tudo que o cara desenvolve dentro da plataforma OutSystems, você salva, né, isso na base de dados, e você tem o usuário 1 que criou, e você tem o usuário 2 que veio lá e editou e, enfim, sobrescreveu uma informação que o usuário não fez. Falei, cara, eu vou criar um componentezinho que eu possa fazer o log disso, saber quem criou e quem alterou, e gerar o histórico transacional do registro em si, né? Então a gente criou um componentezinho chamado Logcore que faz exatamente esse registro do transacional, né? Esse registro do log transacional de quem criou, de quem alterou e de quem realterou a informação numa determinada tabela, num determinado registro de uma tabela em cima de uma coluna ou de qualquer coluna dessa tabela, né? Desses dados. Até hoje é Aí, útil esse aí. Eu instalei recentemente em uma das fábricas aqui que eu legal, presto consultoria e tá rodando super bem lá. massa, bacana.
Ele resolveu alguns problemas para mim na época lá, e principalmente quando o negócio questionava, né? Tipo, olha, o que aconteceu com esse dado aqui que eu incluí uma informação e não está mais? Ah, foi o fulano de tal que editou, né? Então você usa o componente com esse fim, com esse objetivo de fazer esses logs, né? É uma auditoria Teve um mais outro. avançada, né? Uma auditoria mais avançada. Tem É, aquela auditoria padrão ali do updated by, só que aí, assim, não guarda um histórico, né? Das mudanças, em quais isso. colunas mudaram, quem mudou. E aí, quando a gente precisa de uma auditoria mais reforçada, né? Mantendo mesmo o histórico dessas alterações, aí o Logcore, recomendo o Logcore, muito interessante. Bacana. E o mais legal é que, digamos assim, ele é um componente único, você basicamente precisa passar para ele um objeto, e não importa se é de uma ou de 100 tabelas na tua base de dados, ele vai fazer o log, vai se virar e fazer o log para você e registrar, dizendo que é da tabela tal, do registro tal, da coluna tal, enfim, totalmente dinâmico, né? Isso. Negócio bem easy de usar. E teve um outro componentezinho bacana também que eu precisei uma época, que foi para fazer, por exemplo, a validação de cartão de crédito, bandeiras de cartões, se o cartão era válido ou não. Aí esse componente eu usei para um projeto específico, que era para um departamento de pagamento de uma empresa lá, e achei interessante a ideia de validar o cartão de crédito, publiquei na Forge também. Não é, hoje tem, sei lá, poucas utilizações, mas é um negócio bem útil para quem for trabalhar com e-commerce, por exemplo. E teve, lógico, também aí um outro componente bem legal que eu fiz em 2021 para o evento OSDC da OutSystems, que eu participei como palestrante na área de banco de dados, que é SQL Advanced Pair Santos Fardantes. É um componente, na verdade, que dá dicas de SQL, de como você executa, por exemplo, o comando with lock, de como você cria, por exemplo, um comando ali de pivot table, um pivot table, e outros, né? Por exemplo, a parte de cross apply, outer apply, enfim, tem várias dicas de SQL interessante que vale a pena vocês conferirem lá. E um outro componente legal também aí tem o componente Book Insert, que hoje na Forge ele Esse eu tem gosto, mais de esse é o mais de 3 mil queridinho. downloads. E isso é bem interessante, né, para fazer processamento de grandes volumes de dados, de forma também, assim como o Logcore, que você não precisa se preocupar com a tabela, com o tipo de dado, o Book Insert tem esse mesmo propósito. Você simplesmente chama, passando uma lista, não tem que se preocupar com o tipo de dados, ele vai ler essa lista, vai entender quais são os tipos de dados que tem ali, e vai gerar para você um insert numa tabela que especificamente você direcionou ali, né, que é para ele fazer esse copy paste, né, essa movimentação dessa informação de um lado para o outro. Na época também, né, num projeto que a gente precisava processar milhões de dados ali dentro da plataforma OutSystems, e eu falei, cara, eu já fiz isso aqui em C Sharp, eu já desenvolvi C Sharp, por exemplo, usando com base em SQL Server, né, usando lá o book copy do SQL Server, e é muito rápido. Falei, cara, vou fazer isso aqui dentro da plataforma OutSystems. Aí fiz um teste ali, legal, funcionou bacana. Aí eu peguei e fui para a Forge, né? Só que daí nessa época esse componente foi bem lá no início que eu comecei, em 2017, 2018. Foi talvez um dos primeiros. Só que o componente já existia na Forge, digamos assim, né? Um esboço do componente, mas ele tinha algumas limitações. Aí eu falei, cara, vou procurar, digamos assim, né, e publicar o meu componente na Forge. A hora que eu fui publicar, eu vi que tinha esse cara. Aí o que eu fiz? Eu pedi para entrar eu abandonei o meu, né, e pedi para entrar no time do Book Insert e acessei, né, ali o time Book Insert, e o pessoal me aceitou no time. Eu peguei as melhorias que eu tinha feito no meu pessoal, fiz merge com o Book Insert na Forge e se tornou um componente aí bem interessante que está sendo utilizado hoje por uma galera aí. Boa. Eu até tenho um Enfim, vídeo também testando, comprovando, na verdade, né, a questão da performance do Book Insert versus chamar o Create in Loop, né, o Create Update in Loop. Aí tem um vídeo bem legal aí da Trusted, se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar a comparação entre a utilização do Create Update, o Create e o Book Insert para inserção de milhares ou talvez milhões aí de registros. Tem uma diferença bacana. significativa.
show de bola. E ajuda, digamos assim, muito aí. Vamos falar, é quase que, digamos assim, né? Se você, a galera que está assistindo aí, às vezes se tem experiência com ETL, né? Que é você executar, por exemplo, lá no SSS ou até mesmo no Pentaho da vida, né? Vamos falar, a extração de dados de uma base e levar para outra. Nesse caso, dentro da plataforma OutSystems, a gente faz isso com o Book Insert, né? Nativamente, dentro do ambiente da plataforma, você pode conectar numa base A, processar os dados, fazer as transformações que você quer e inserir numa base B, utilizando aí o componente Book Insert para esse fim. Bem interessante. Muito bacana, mestre. Esses componentes aí salvam vidas, então eu já utilizo bastante eles e recomendo também. Vou deixar aqui o link na descrição para que vocês deem uma olhada nesses componentes. Vou deixar aqui o link que vocês podem acessar aqui e fazer download e testar. Mestre, esses dias teve o evento, né, do Next Step, acho que foi Next Step no Brasil. Next Step Brasil. Next Step Brasil. Tu teve lá presente? Conta aí um pouquinho pra gente, como é que foi essa experiência? O que é que tem de novo aí? Bacana. Foi muito legal, cara. Muito, muito interessante. Eu tinha participado, né, em 2021 virtual do Next Step Mundial, né? E quando surgiu essa oportunidade que iria ter presencial no Brasil, eu falei, cara, não vou perder, né? Vou lá pessoalmente para conhecer de perto as novidades, ver o que temos aí de novidades dentro do mundo OutSystems, o que a OutSystems está planejando como próximos passos para o futuro aí, né? Da plataforma para os clientes como um todo. Foi bem legal. Cara, eu posso, assim, resumindo em poucas palavras, eu diria para você que foi muito bacana ali rever, né, os outros profissionais aí que a gente, como disse, se conecta virtualmente, né, de várias partes do Brasil. Foi bacana rever essa galera, conversar pessoalmente, tomar um café, almoçar juntos. Inclusive, né, eu Boa. até fiz um post no LinkedIn lá, falei, cara, a parte mais legal do evento Next Step, né, brincadeiras à parte, foi o almoço grátis, né? Patrocinado pela Esse aí OutSystems. foi bom, esse aí foi bom mesmo. Esse foi top, foi muito top. Mas assim, cara, falando ali do ponto de vista Novidades, tecnologia. novidades, tecnologias, me chamou muito a atenção a apresentação do projeto da Petrobras, né, que hoje está se caminhando aí para ser o maior projeto de OutSystems no mundo, implantação Caramba, de no OutSystems no mundo. mundo, projeto da Petrobras. Tive a oportunidade ali de conversar um pouquinho, né, com o pessoal, o pessoal da Mirante, que é quem está implantando esse projeto, juntamente com outras duas consultorias no Brasil, né. O projeto em si, né, assim, bem interessante a forma que a Petrobras estruturou, por exemplo, os times, a gestão dos times, a gestão dos projetos, digamos assim, a orquestração disso tudo, porque, cara, é um projeto monstruoso, com centenas de aplicações ali, centenas de Uhum. milhares de aplicações vão ter ao final, né? Então, Caramba. é um negócio bem interessante. Vão ser aí, ao todo, pelo que o pessoal, né, da própria Petrobras apresentou no evento, aproximadamente 500 profissionais envolvidos nisso tudo. Então, temos vagas aí para a Petrobras aí no Brasil, né? Sim, Nesse mundo OutSystems aí. Então, sim. a galera está a todo vapor aí, atuando, né? E um outro projeto muito legal assim que foi apresentado, né, um case de sucesso, foi o case da Valorec, que é uma empresa subsidiária que atende também a projetos da Petrobras. Eles são fábrica de tubos de perfuração e eles apresentaram um case muito interessante. Eles têm todo um ambiente OutSystems desenvolvido e algo que me chamou muita atenção foi um projeto, por exemplo, de manutenção de times de campo que vai para alto mar nas plataformas da Petrobras e outras empresas de petróleo, fazer, por exemplo, a manutenção, né, time de campo que vai para a manutenção das plataformas de petróleo, por uma questão de segurança, por uma questão de tecnologia, eles não podem ter conexão, digamos assim, com a internet, eles vão offline para esse ambiente, né, para o meio para alto mar. E essa empresa, a Valorec, eles desenvolveram um projeto que muito interessante, digamos assim, um app mobile, onde, por exemplo, o técnico, antes de sair para campo, o app dele, quando ele se conecta ali com o usuário dele na plataforma OutSystems da empresa dele, da companhia deles, ele baixa todas as ordens de serviço, todos os manuais técnicos, todos os detalhes técnicos do serviço que ele precisa executar em alto mar, né, tudo offline no mobile, no app mobile feito em OutSystems. Ficam até um mês em alto mar, executam todo esse serviço interno lá, né, offline, e quando eles voltam para a Terra, que eles têm novamente a conectividade, que eles podem se conectar,
aí eles se conectam e automaticamente esse app faz toda a atualização, né, dessas ordens de serviço. E se porventura teve uma ordem de serviço, por exemplo, que teve uma tramitação nesse meio tempo entre o cara estar offline e o cara chegar aqui e fazer o update, ele faz o merge da informação, bem Boa. legal assim, né? Então, a plataforma OutSystems, para essa empresa ali, resolveu um problemaço dos técnicos que antes tinha que levar tudo impresso no papel, fazia tudo no papel lá em alto mar, depois voltava aqui com tudo no papel, tinha que entrar no sistema para digitalizar tudo. Então, tipo, Sim. resolveram um problemão ali, ganharam uma velocidade incrível para poder manter essa informação atualizada e automaticamente distribuir essa informação para os parceiros, né, que é os clientes que eles atendem. E Show, um show. ponto. Eu já estive em alguns projetos que trabalham dessa forma, né, com sincronização de dados, né, trabalhar offline, e sei que é um grande desafio, então realmente é um case super interessante. Eu fiquei pensando Sim, aqui, esse aplicativo tem que ser bem testado numa nova release, porque como o pessoal passa um mês lá sem internet offline, né, se chegar lá e tiver um bug, vai ser um mês sem um mês de problema. um mês. O bug vai ficar É, lá. Mas tem que ser exatamente. bem testado. Exatamente. Os caras com certeza têm uma estrutura lá de QA interessante aí, né? E bem robusta para garantir que o negócio flua, né? E um outro projeto muito legal também foi a apresentação, né, do projeto Morpheus, que a OutSystems fez. Eu achei muito bacana essa Sim, questão do projeto Morpheus, essa inserção de IA, né, dentro do mundo low-code OutSystems, para, por exemplo, o usuário desenvolveu lá um relatório ou desenvolveu vamos falar, uma estrutura de dados para armazenar uma determinada informação do negócio dele dentro do aplicativo. Você pode, por exemplo, chegar dentro dessa informação, né, nessa tabela de banco de dados, aqui é onde está essa informação, e pedir para a IA gerar para você um relatório, gerar para você um dashboard, gerar para você ali insights de edição desses dados, destacar esses dados para você nesse relatório que ele vai gerar. É muito interessante, isso me chamou muito a atenção aí, essa autonomia, né, que a plataforma OutSystems está trazendo para o desenvolvedor aí, essa agilidade, essa aceleração do desenvolvimento, né? E o mais legal disso tudo você pode usar a ferramenta para fazer toda essa parte de IA, né, de automação desse desenvolvimento, e depois você pode dar manutenção, né? Isso se torna vamos falar, um projeto teu ali, você pode dar manutenção de acordo com a necessidade específica do negócio. Ou, se você não quiser dar manutenção, joga fora, vai lá e manda criar de novo com uma outra visão que você quer, né? Então, é bem sim, legal. sim, customizar a sua medida, né? Mais uma vez aí o low code É, trazendo velocidade, mas não bloqueando que você altere, customize, né? Dê ali os toques finais, né? Então ele gera o código, mas você pode ir lá e customizar a sua maneira, evoluir, dar manutenção, como tu dissesse. O código vai estar ali gerado e você vai poder customizar a sua maneira. Eu achei muito interessante. No evento que teve aqui em Portugal, no Warn, também falaram sobre o Morpheus. Demonstraram, né? Foi lá o Paulo Rosado também demonstrou o Morpheus, a utilização. Então, inclusive, ele é AI generativa, né? Então, ele digitava lá, escrevia, eu quero uma gestão de estoque. Então, ele ia sugerindo telas, listagem, dashboards, relatórios, inclusive a criação até do próprio modelo de dados. Ela também dizia, eu vou criar uma tal tabela com tal campos para criar essa interface. E aí era só clicar e ele gerava tudo. Depois podia ir em pontos específicos da tela e adicionar novos gráficos, né? Ou alterar aquela tabela, dar destaque a alguns campos. Eu achei espetacular. Não só para o desenvolvedor acelerando, mas talvez até introduzir novamente aí o conceito do Citizen Developer, né? Alguém do negócio que vai ali fazer essa gestão dessa informação, criar um MVP. Então acho muito interessante. isso aí realmente é algo que me surpreendeu, assim, em termos de novidades dentro da plataforma, né? E outro negócio que me chamou muita atenção ali também, para a gente não se estender demais nesse tópico, é a questão, por exemplo, da realidade aumentada, né? Foi feita uma apresentação, não me lembro agora, não me recordo o nome do profissional que apresentou isso ali aqui no ODC Brasil, né? Mas foi muito interessante, digamos assim, ele tinha ali
um projeto de jogo de futebol com uma bola virtual, realidade aumentada, e com gol, né? Um gol lá, outro gol cá, e o cara, pelo aplicativo ali, cara, em segundos ele fez a modificação ele usou, lógico, a plataforma Odyssey, né? Foi feito digamos assim, essa apresentação em cima da plataforma Odyssey. Ele fez o desenvolvimento desse MVP ali, customizou, publicou pra gente em Dev, passou para QA, passou para PRD em 5 minutos e saiu jogando um futebolzinho ali no palco, muito, muito massa, assim, muito legal. Eu acho que é algo Legal. aí que tem futuro dentro Sim. dos projetos aí. Sim, até um dia a gente discutia sobre essa realidade aumentada, né? É muito interessante, é sempre impactante quando a gente vê, mas é muito utilizado ainda no entretenimento, né? Poderia ser pensado em coisas realmente dentro de fábricas de construção, a utilização dessa realidade aumentada, né? Sim, Esse caso acho aí, que esse case foi mais entretenimento também, né? Eu tenho várias ideias aqui, e até o case de maior sucesso, eu acho, dessa tecnologia lá, o Pokémon também lá, né? É na área do entretenimento, porque realmente é impactante. Você aponta o telemóvel, assim, aponta o celular para um lugar e vê um objeto que não tá ali, né? É uma coisa interessante. surreal, né? Surreal, assim, se a gente voltar 10 anos atrás, a gente não imaginava isso, né? Pelo menos eu não imaginava. Hoje isso É já existe em low code, rápido de ser feito, né? rápido, ainda faz rápido. Já sai rápido. É muito, muito legal. Aqui também teve um evento, Galter, foi o One, né? A conferência One. Foi bem legal, eu fui também, participei. E para mim, é como tu disse, uma das principais coisas para mim foi esse momento de convívio com as pessoas da comunidade, né? Com as pessoas da OutSystems, as pessoas que acompanham o canal da Trusted, os alunos, né? Parceiros, antigos colegas de trabalho, então foi muito legal nesse sentido. Eu confesso que a maior parte do tempo eu fiquei nessas conversas ali, fiquei fazendo esse network, trocando ideia com o pessoal. Assisti algumas poucas palestras, mas de resumo, eu posso trazer aqui do ONU também muita coisa sobre inteligência artificial, né, low code e inteligência artificial em conjunto. O projeto Morpheus também foi uma coisa em destaque. Utilizar a IA generativa para construir soluções para o negócio, integrações com o OpenAI, integrações com inteligência artificial da Amazon. Então, inteligência artificial é o termo do momento, né? Então, o evento trouxe Sim. bastante disso e facilidades nas integrações também. Eu no Hackathon criei uma integração com o OpenAI que ajudava a responder tickets, foi coisa assim de minutos. Então, é pensar de como isso pode ajudar o negócio, né? As empresas que utilizam OutSystems, porque a implementação é coisa de minutos. A gente realiza uma integração desse tipo. Entrando agora no nosso principal tema do nosso podcast, Galter, que é base de dados relacional em OutSystems. Eu queria começar com a seguinte pergunta: qual é a importância de uma base de dados, de uma construção de uma base de dados relacional para um projeto em OutSystems? Por que é importante? Por que a gente deve se aprofundar nesses conhecimentos também para não falhar nessa etapa, né? Criar uma base de dados relacional dentro das melhores práticas, dentro daquilo que o negócio precisa, escalável, com boa performance. Conta um pouquinho para a gente por que a gente tem que ter atenção a isso, qual é a real importância de ter uma boa base de dados relacional. Esse é um tema muito interessante. Eu acho que eu diria para você assim, que pelo menos na minha visão, seria a base para todo e qualquer desenvolvimento de projetos de software, né? Seja em OutSystems, seja em qualquer outra tecnologia, você planejar o teu ambiente de recepção das informações do projeto é fundamental, né, para o sucesso ou para o insucesso do projeto como um todo, né, do software como um todo. Entendo que a base de dados relacional, por exemplo, dentro da plataforma OutSystems, vamos falar, tem que ser bem planejada, a arquitetura do projeto tem que ser bem definida, né? Como que vai ser a orquestração do projeto, enfim, das aplicações, dos módulos como um todo. Planejar, digamos assim, essa estrutura de dados, eu entendo que existem 2 momentos aí, né? O primeiro momento é você coletar essas informações, ou seja, você ter uma boa análise, né, antes de você efetivamente desenvolver, digamos assim, sair desenvolvendo dentro do ambiente OutSystems, fazer uma boa coleta das informações, né, para você estruturar esse teu
diagrama, essa tua visão de dados que você vai ter dentro do ambiente OutSystems, de uma forma que atenda à necessidade do negócio e, ao mesmo tempo, você trabalhe dentro das boas práticas, né, da plataforma, contemplando, digamos assim, né, toda a informação necessária para atender, né, o objetivo do negócio como um todo. Acho que, até, né, usando aquele termo assim, cara, dentro do OutSystems tudo você faz muito rápido, né? Você constrói rápido, você também pode errar rápido se você não planejar direito, né, essa construção desse teu mundo de dados dentro do ambiente OutSystems. Então, tem que ser, como eu já citei antes, né, bem planejado, ter uma boa arquitetura, mas para você ter, digamos assim, esse planejamento dos dados em si, você tem que saber realmente o que o negócio quer, né? Para você, em cima desse desejo do negócio, aí sim você fazer essa diagramação dos teus dados dentro da plataforma, aproveitando isso aí, né? As melhores práticas que temos aí no mundo OutSystems. Perfeito. Até porque para a construção em si, não é? Para o momento onde eu vou no OutSystems e crio uma nova tabela, isso aí é extremamente rápido. Então, o esforço que a gente tem que aplicar não é nesse momento da criação propriamente, mas sim no pensamento, né? Do que é realmente necessário. Sim. Então, essa etapa de entender o negócio e traduzir esse conceito do negócio para as tabelas é realmente fundamental. Caso contrário, o que a gente vai ter de consequência aí, Galter? Não funciona, né? Basicamente. Se a gente não criar Basicamente, um modelo de dados é, errado aí. se você construir, né, um modelo de dados, digamos assim, que não atenda à expectativa do negócio, você vai, primeiro, né, decepcionar o negócio. Segundo, você pode ter informações faltando no teu modelo de dados. Terceiro, você pode ter problema de performance, dependendo de como você construiu essa tua estrutura esse teu modelo de dados dentro da plataforma, né? Existem várias decisões que têm que ser tomadas, né, no início do desenvolvimento do projeto. Por exemplo, beleza, o que nós vamos trabalhar? Lógico, se você chegar num ambiente que já tem OutSystems instalado, já tem a plataforma operando, beleza, você já tem uma estrutura de banco de dados definida, você já tem infra definido, você já tem, digamos assim, um ambiente pronto para se trabalhar. Daí é só pensar no modelo de dados em si. Agora, se você estiver indo num momento de implantação de OutSystems na tua empresa, no teu negócio, você precisa fazer algumas perguntas, né, para você antes, né, para a companhia, né, os principais stakeholders, tomadores de decisão dentro, digamos assim, da TI desse negócio. Por exemplo, quais são, digamos assim, os servidores de banco de dados que vocês vão estar utilizando, né? Vocês vão estar trabalhando com Oracle, vão estar trabalhando com SQL Server, vão estar trabalhando com algum outro banco de dados que não seja Oracle SQL, por exemplo, MySQL, PostgreSQL, um NoSQL, enfim, definir, né, aplicar essa definição de infra, antes de mais nada, né, para que daí, em cima disso, você possa ter a plataforma implantada e efetivamente você poder fazer essa construção, né, da tua estrutura de dados, dos projetos que você vai efetivamente desenvolver. Também vale citar, né, um ponto, por exemplo, dentro do mundo OutSystems, você pode trabalhar com banco de dados default, vamos chamar assim, dentro da plataforma. Ou seja, o que seria o banco de dados default? Dependendo, digamos assim, para o desenvolvedor, não importa se é Oracle, se é SQL Server ou se é alguma outra plataforma ainda, né, que tenha o suporte ali, o desenvolvedor em si, ele vai criar o modelo de dados dele dentro de uma determinada aplicação e vai mandar publicar. Inclusive, isso é uma coisa que você perguntou lá no início e eu esqueci de responder no outro tema. O que me chamou mais atenção no mundo low-code? Cara, o Sim. OneClick. One Fazer click uma publish. publicação. OneClick Publish, cara, isso é o que eu sonhava encontrar no mundo tradicional e que eu não encontrei. Tudo bem, tem hoje, né? Você pode ir lá e criar, por exemplo, né, a esteira de publicação, né? CICD, enfim, né, criar ali vamos falar, né, a tua pipeline, mas você no OutSystems ali, cara, desenvolvi aqui, modelei meu banco de dados assim, eu fui lá, criei uma tela, cara, OneClick já está tudo publicado, publicou o banco de dados, publicou que a aplicação fez ambas se conversarem e já abre a tela para você e você já sai navegando, né? Cara, isso é Isso muito é legal, top. é um negócio muito interessante.
Até me perdi a pergunta anterior. Era. Tu estava falando um pouco em relação é transparente para o desenvolvedor qual tecnologia que está por baixo, né? Se é SQL Server, se é Isso, Oracle, etc. Para ele ali é transparente, não interessa. É o One-Click isso. Publish e o OutSystems trabalha em gerar os scripts por baixo. Exatamente, em gerar esse script e fazer a publicação, né, no teu servidor de banco de dados, seja ele Oracle, seja ele SQL Server ou algum outro ainda que porventura você esteja utilizando. Isso aí é um ponto Eu te... importante. Desculpa te interromper, Galter. Esse é um ponto importante a gente falar isso do que tá por baixo, que às vezes quem tá de fora, né, pensa assim, o OutSystems, será que o OutSystems, como é a base de dados do OutSystems, etc. E assim, no fundo o OutSystems é uma casca, né? Não deixamos de ter o sistema gerenciador de base de dados, que é SQL Server, Oracle, etc. Então é importante a gente entender que não é o banco de dados OutSystems. Não, é o banco de dados SQL Server, como você já conhecia antes, ou o que a gente precisa Sim, entender melhor também para saber como o OutSystems vai estar funcionando por baixo do capô, se a gente quiser chegar em próximos níveis também, né? Tudo bem, é transparente, mas se eu souber quais comandos eu posso utilizar em SQL Server, eu posso melhorar também, já que o OutSystems me permite criar comandos mais complexos, né? Utilizar tudo que o sistema gerenciador de base de dados tem para me oferecer. sim, exatamente. Então, você, digamos assim, ter essa noção, né, conhecer qual é o SGBD, né, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados que está por trás, é fundamental para você poder também direcionar, digamos assim, principalmente na parte de consulta, no momento de consultas, né, dessa tua estrutura de dados. Lógico, né, isso tudo que eu comentei, né, que pouco importa para o desenvolvedor, é, assim, pouco importa, entre aspas, eu diria, né? Lógico que o cara escrevia ali e one click publish e, cara, a plataforma, se não tiver erro de sintaxe, que se tiver erro de sintaxe exemplo, você vai modelar uma tabela X lá e você colocou lá alguma coisa nessa tabela que não está coerente, ele nem vai deixar você publicar. Ele não vai permitir você fazer a publicação. Mas, se você uma vez criou e está tudo ok, né, dentro dos padrões da plataforma, né, passou-se pelas verificações do One Click Publish, você clicou ali, ele vai fazer a publicação para você dessa informação. Então, se você modelar, né, desenvolvedor, uma tabela totalmente, por exemplo, desnormalizada, sem indexação, com cara, centenas de colunas, você vai estar já partindo para um modelo de dados errôneo dentro do ambiente OutSystems. Você já vai estar iniciando o desenvolvimento aí de forma, não gosto de usar essa palavra, mas de forma errada, né? É, Então, você precisa, como eu falei, né, planejar bem essa estrutura de dados. E também existe um outro cenário, né? Por exemplo, às vezes o desenvolvedor chega, vem de um mundo tradicional de desenvolvimento, e eu digo isso por experiência própria, né? A gente vem do mundo tradicional, e no mundo tradicional de desenvolvimento você faz o quê? Você vai ali, cria-se todas as suas tabelas do teu banco de dados, enfim, sei lá, você tem uma aplicação que vai ter 100, 200, 300, 1000 tabelas de dados. Lógico que você, às vezes, não vai criar isso tudo numa paulada só, você vai criando isso gradativamente, né, à medida que vai surgindo a necessidade, mas dentro, por exemplo, de um ambiente .NET, você vai ali no teu modelo de dados, né, no teu migration, modela a tua tabelinha, manda fazer o migration, e ele vai lá e cria para você, né, num banco de dados específico, único. Ok, e aí tudo certo, tudo bem. Mas se a gente pensar em OutSystems, existe a questão de você ter a orquestração dos projetos, da questão daí de planejamento, né, da arquitetura, e às vezes você publicar, criar todas as suas tabelas numa única aplicação, talvez não seja o melhor caminho. Então, tem que ser bem planejado, né, com o teu time, com a tua equipe de arquitetos aí dentro do teu negócio, da tua empresa, da tua fábrica, que às vezes a estratégia é, por exemplo, você fazer essa publicação por domínio de negócio. Por exemplo, você vai ter, vamos falar, a parte financeira, né, tudo que está relacionado a financeiro, por exemplo, pode estar numa aplicação, num módulo, né, dessa aplicação. Tudo que está relacionado, por exemplo, por exemplo, a pedidos que não tem relação necessariamente direta com o financeiro, pode estar num outro domínio de negócio, né? Então, isso tudo tem que ser bem planejado para que você possa ter aí, tirar o melhor proveito, né, do que a plataforma oferece. E eu digo isso porque, eu consigo fazer isso lá no tradicional também? Consigo.
Só que o padrão de todo desenvolvedor, e lá não vai ter muita diferença, é criar um modelão de dados contendo todas as tuas tabelas ali e publica e tá feito, né? Então, dentro do OutSystems, a gente consegue, por exemplo, fazer isso também, né? Que não seria o melhor caminho, mas você pode, por exemplo, fazer essa publicação por domínios ali, né? De acordo com as áreas de negócio, e talvez seja um caminho mais interessante. Mas toda a É, questão é discutível, né? tem muitos casos. A pessoa quando está migrando aí para o OutSystems, acho que a primeira coisa que pensa é, ok, eu posso criar módulos, então é um módulo database, um módulo interface e pronto, e um módulo lógica. E fica com esses 3 módulos pro resto da vida. Aí depois quando É, começa a ser introduzido os conceitos de arquitetura, né? Arquitetura orientada a serviços, ali a divisão das aplicações, dos módulos, dos domínios, etc. Aí começa a perceber melhor ali essa questão, como é feita no OutSystems e o porquê tem tudo a ver com a questão da unidade mínima de deploy, né, que são as aplicações. Então, para a gente manter um deploy mais independente, manter ali essa divisão dos times também, então, é, por organização do projeto em si, essa arquitetura é muito importante, entre diversos outros fatores, né? Mas a gente vai falar ainda sim. mais sobre arquitetura também. A nível da modelagem de dados, alguma limitação? O que a gente consegue fazer com OutSystems? Tu comentou também um pouquinho antes, né, quando a gente estava falando dos componentes, que eu consigo, por exemplo, ter uma base de dados externa, né, integrar com base de dados externa, eu posso dividir em múltiplos catálogos. Tu já esbarrou? O que é que tu achava que era uma limitação? Ou será que tu já esbarrou em alguma limitação? Como é que é essa questão do que a gente pode fazer de fato com OutSystems e Esse integrar com base de dados? uma boa pergunta. A gente tem, dentro da plataforma, digamos assim, uma liberdade, vamos chamar assim, para criar, seguindo o padrão da plataforma, né, que é você criar teus modelos e mandar fazer a publicação, seguindo o default, digamos assim, e ele vai efetivamente publicar isso tudo num único catalog, por exemplo, dentro do teu sistema de gestão de banco de dados definido pela para a plataforma, para a tua plataforma como um todo instalada, né? E, digamos assim, seria o caminho mais natural para a maioria dos projetos, eu vou dizer pequenos projetos. Mas se você está, por exemplo, num cenário onde você tem um projeto maior, com grandes volumes de dados, que você vai ter várias bases de dados com grandes volumes de dados, às vezes se torna interessante você, por exemplo, planejar, criar alguns catálogos dentro da tua estrutura de OutSystems e você fazer a publicação, né, do teu modelo de dados selecionando especificando esses catálogos. Então, isso eu estou falando ainda de uma publicação interna dentro da própria plataforma OutSystems, dentro da própria base de dados gerenciada, né, por baixo dos panos pela própria OutSystems, pela própria plataforma. E existe também, digamos assim, o cenário, você tem essa liberdade, como eu te falei no início, a plataforma ela te dá muita liberdade. E, por exemplo, você pode tomar uma decisão de falar, cara, eu quero desenvolver dentro do ambiente OutSystems, mas eu não quero que meus dados estejam dentro da plataforma OutSystems. Eu quero que meus dados estejam, por exemplo, num servidor de banco de dados específico, meu, externo. Eu quero modelar meus dados externamente e quero simplesmente fazer a plataforma OutSystems se conectar nesses dados. Por exemplo, se você já tem um sistema legado desenvolvido e você quer, por exemplo, por algum motivo, você não vai migrar 100% do teu sistema legado para o ambiente OutSystems, por exemplo, você vai construir somente lá, por exemplo, um app mobile, né, ou um app reactive, ou ainda uma PWA, que vai consumir os dados desse teu sistema, vamos chamar legado aqui, mas no fundo esse sistema teu interno, né, ele é o teu sistema principal dentro da tua companhia, você quer simplesmente consumir os dados ali, ou fazer, né, uma carga desses dados para dentro da plataforma OutSystems e efetivamente expor esses dados, né, de forma para o usuário visualizar isso, como eu te falei, no app mobile, por exemplo, a plataforma te dá total liberdade para você conectar nessa tua base de dados externa com segurança, aplicando-se as boas práticas de segurança, fechando rede, fechando canal, fechando túnel para você. Lógico que daí eu estou falando aqui de um conceito mais de infraestrutura, né?
você não vai fazer isso diretamente dentro da plataforma, mas é um conjunto, você cria lá um túnel, exemplo, na AWS, e você entra daí da parte de configuração, né, no Service Center /Lifetime, e configura lá, por exemplo, a parte de segurança, você cria lá uma VPN e permite essa comunicação segura acontecer com essa tua base externa, e, consequentemente, você modela, né, conecta a plataforma OutSystems em cima desse teu banco externo, por exemplo, vai ali, mapeia quais são as tabelas que é do teu interesse para esse determinado nicho de negócio ali, de aplicativo que você está construindo, e efetivamente você publica, né, e expõe para o teu banco de dados externo, né, do teu ERP, por exemplo, para a plataforma OutSystems somente daquelas tabelas que é do teu interesse, né, em atualizar ou inserir ou somente consultar essa informação, e você faz com que o teu todo, digamos assim, esse teu app, né, ele trafegue o dado diretamente lá da tua base, do teu ERP. Isso é totalmente possível, é bem interessante, e você tem o dado totalmente centralizado fora do ambiente OutSystems, e você usa, num cenário desse, por exemplo, o OutSystems mais como uma ferramenta de desenvolvimento, né, e não necessariamente como, vamos falar, a tua plataforma de armazenamento dos teus dados, das tuas informações, né. Então, é um caminho interessante e pode ser aplicado sem nenhum problema, e dá para se conectar com N banco de dados aí, inclusive com NoSQL, né. Perfeito, com certeza. Também é um assunto super interessante. Não tive, infelizmente, ainda a oportunidade de trabalhar com projetos com NoSQL, né, ou NoSQL, Aham. mas, assim, acho uma ideia interessante. Tu já teve, mestre, a oportunidade de trabalhar com NoSQL? Já, nesse projeto dessa empresa que eu comentei no início do podcast, que eu iniciei a carreira profissionalmente com OutSystems, a gente tinha um cenário com milhões de registros, digamos assim, do transacional, né, do core desse cliente. Eram milhões de registros que eram trafegados ali diariamente, e milhões de registros que eram gerados diariamente. Então, e ao mesmo tempo, a gente tinha uma operação que, por exemplo, só para você ter uma noção, a gente gerava em torno de mais de 1 milhão, às vezes chegava até 1,5 milhão de registros por minuto, que se gerava no transacional desse ambiente desenvolvido em OutSystems. Lógico que esse 1 milhão, 1,5 milhão, ele não vinha numa paulada só, né, carga para o ambiente OutSystems. A gente tinha uma estrutura de AWS no meio do caminho, então esses registros batia lá, né, no ambiente AWS, ficava armazenado lá no Dynamo da vida, por exemplo, uma outra base não relacional, né, lá dentro do ambiente AWS, e nós executávamos o processamento via timers dessas informações, por exemplo, para poder disponibilizar isso numa base relacional também externa, e a gente conectava, né, com o OutSystems nessa base relacional para poder consumir esses dados já processados. E tínhamos, por exemplo, um cenário onde, por exemplo, eu tinha vamos falar, milhares de registros que poderiam ser editados, né, durante o dia, dentro dessa aplicação, e, e a gente precisava fazer todo o log de auditoria de aproximadamente ali 1 milhão de registros. E esse 1 milhão de registros, por exemplo, várias tabelas, você tinha lá 50, 100 colunas, por exemplo, de dados, de informação que poderiam ser editadas, né? E a gente precisava fazer o log. Nesse cenário, o que a gente fez? A gente usou o componente, por exemplo, logcore lá, para gerar o dado temporário dentro da plataforma OutSystems. A gente fez uma base de dados temporária para não manter isso dentro do OutSystems. E daí a gente exportava essa informação, por exemplo, para uma base Dynamo dentro do ambiente AWS. Então, o nosso transacional de logs ficava dentro da AWS. Então, o meu OutSystems, por exemplo, o usuário estava numa determinada tela, editava a informação, ok, ia lá, né, logcore, gerava o registro dessa informação no ambiente transacional da plataforma OutSystems temporariamente, um timer lê essa informação, leva isso para uma base no SQL, consequentemente eu apago essa informação aqui posteriormente, e ela é só um temporário que transita dados, né, de um lado para o outro ali, e consequentemente daí sim eu tenho dentro uma outra interface dentro da minha plataforma OutSystems que conecta no meu ambiente no SQL, faz a leitura das informações lá onde eu tenho
Isso aí é bilhões, legal. bilhões, bilhões de registros e traz essa informação em tempo real para o usuário visualizar em tela. Mantinha isso por Então, mais tempo, mais tranquilo nessa isso. tabela, nesse banco de dados não relacional, né? Exatamente. Então a gente teve essa experiência aí. Eu diria para você assim que tudo depende também de como você modela a tua base não relacional. A gente teve um cenário onde, por exemplo, uma determinada equipe desenvolveu algo que não ficou tão legal, que começou a ter problema de performance. A gente foi lá e redesenvolveu algo dentro dos padrões também do SQL, né? De uma forma que a gente Sim, podia aplicar várias indexação para várias colunas e tal, para a gente poder conectar e fazer com que ficasse performático e tudo mais. E também dá para aplicar bacana, outros conceitos. Enfim, bacana. é, Sem é bem limite. flexível. É bem É sem flexível, limites. é sem limite. É, tem um dos slogans da OutSystems que é justamente isso. Desenvolvimento sem limites, é uma coisa assim. Inovação sem limites. Isso é legal e realmente é verdade. Eles Sim, cumprem aquilo que eles fazem nesse sentido. é, É, exatamente. mestre, queria te pedir aqui uma outra coisa, que é, se tu pudesse deixar aqui uma lista, assim, ou as principais, né, melhores práticas relacionadas à base de dados dentro do OutSystems, o que é que tu deixa aqui como mensagem pro pessoal que nos acompanha aqui, como uma lista resumida, assim? A gente sabe, Aham. Eu, tem uma documentação lá na OutSystems também, que eu vou deixar aqui um link pro pessoal ir lá, dar uma estudada, mas queria ouvir de tu aqui o que é que para você é mais importante ali a nível das boas práticas de base de dados? sim, de forma bem resumida, né? Nem vou me ater tanto agora à documentação da OutSystems em si, mas eu vou me ater vamos falar, boas práticas de banco de dados como um todo, para um desenvolvimento, seja ele no ambiente low code, seja ele no ambiente high code, vamos falar, aquilo que realmente a gente precisa se atentar quando a gente está falando em modelagem de dados, né? Quando você vai planejar essa tua estrutura de dados para o teu aplicativo, independente se é low code ou outra tecnologia, né? Primeiro cenário cara, tenta pensar, né, com a cabeça, digamos assim, lógico, primeiramente do negócio, trazendo os principais insights, as principais necessidades que você entende que o negócio teria. Às vezes o negócio não sabe tudo o que ele quer, às vezes ele vai te passar algo parcial e você precisa, em cima disso, se aprofundar e fazer algumas perguntas para o negócio para que ele te dê mais respostas. É, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui faça uma boa análise antes de tudo. Antes de Perfeito. iniciar, colocar a mão em código, faça uma boa análise do que você vai planejar, né, nessa construção. Segundo ponto, se atente a você aplicar, por exemplo, as fórmulas normais na tua modelagem. Eu acho que isso é um negócio interessante, independente, vamos falar, se a gente não está falando aqui num cenário de projeto, por exemplo, de BI, Big Data, que você poderia ter ali uma base desnormalizada, né? A gente está falando aqui de um cenário de construção de algo mais transacional. Então, primeiramente, vamos se atentar a aplicar, digamos assim, os padrões das fórmulas normais em cima dessa tua modelagem de dados. E daí, né, eu estou falando aqui dos padrões das fórmulas normais, estou falando da primeira fórmula normal, estou falando da segunda fórmula normal, estou falando da terceira fórmula normal, quarta e quinta fórmula normal, que é o que a gente tem hoje no mundo de bases de dados relacionais, né? Então, pensando aqui, né, falar, putz, eu não quero me aprofundar nesse tema, mas só dando uma pequena pincelada. Por exemplo, primeira fórmula normal. Cara, o que é isso? Nunca ouvi falar na vida. Google, Google, Boa. Google. Vamos, O que é a primeira fórmula normal? Até a gente tem um dia desse, a gente pode até fazer um um podcast falando só workshop. especificamente isso, um workshop falando específico disso. Mas para exemplificar aqui, por exemplo, você tem uma tabela lá, por exemplo, que você vai ter, sei lá, 10 colunas. Cara, para se aplicar a fórmula normal, você não pode ter nenhuma. A primeira fórmula normal, você não pode ter, por exemplo, nenhuma coluna com dados de lista. Por exemplo, às vezes o desenvolvedor fala, beleza, tem 3 opções aqui, eu vou salvar com ponto e vírgula. Então você vai lá e cria uma coluna, por exemplo, lista de desejos do usuário. Por exemplo, você coloca lá Uma lista de coluna desejos só, do né? usuário, uma coluna só chamada lista de desejo e fala, o cara vai ter lá 5 opções na tela, que por exemplo, digamos que a lista de desejo dele seja de bolo. Vai ter o bolo de chocolate, o bolo de cenoura, o bolo de
morango e mais 2 opções de bolo. Aí você vai lá, pega a opção do usuário, separa por vírgula e salva num campinho texto. Cara, se você modelou uma tabela assim, você acaba de descobrir agora que isso você não aplicou a primeira fórmula normal Na numa modelagem de primeira. dados, na tua modelagem. Então, como que se aplicaria a primeira fórmula normal nesse exemplo, né? Cara, beleza, eu vou ter minha tabela com 10 colunas e uma coluna é a lista de desejo do bolo, né? Quais bolos preferidos do usuário. Então, eu vou ter uma tabelinha lá, por exemplo, bolo desejo, por exemplo, e ali dentro você vai flegar 3 registros, um para cada opção que o usuário selecionou, por exemplo, né? Na tela, e relacionar essa tua tabela, o teu registro da tabela onde tem 10 colunas, com a tua tabelinha onde tem lá, né, a bolo desejo, vai ter ali a relação pai para filho, e boa, está aplicada a primeira fórmula normal desse exemplo. Uma relação de muitos para muitos, né? Vai nascer uma tabela de relação, né? Vai nascer uma Isso aí. tabela que a gente chama de tabela de Um para relação muitos. que vai ligar as duas. Um para muitos se Nesse caso fosse seria um o para mesmo muitos. desejo, verdade, verdade. Isso, esse caso, O- que daí se fosse muito para muitos, teria que ter uma tabela no meio Tem de o mesmo campo. desejo, né? Exato. Dois clientes têm o mesmo desejo, verdade. Nesse caso é um para muitos, a tabela de desejos. Uhum, verdade. Isso aí. Enfim, eu diria isso, né, resumidamente, respondendo a pergunta, né, sobre boas práticas aí, de banco Bo- de dados, né? Uhum. Em resumo, essas duas, né? Porque na documentação vai lá falar criar índice, vai falar não ter mais de que 50 atributos na única tabela, vai. E isso Mas. lógico, isso também é interessante, se aplica, né, à modelagem, mas é o que eu comentei contigo, às vezes você, como eu citei, né, se não é uma estrutura de Big Data ou de BI, que você pode ter uma tabela visualizada com 100, 200 colunas, porque você vai simplesmente, sei lá, expor um relatório tal, né, vai expor lá um dash, num cenário transacional você procura sempre a reduzir ao máximo digamos assim, as tuas informações, né, dentro de uma determinada tabela. Lógico que, por exemplo, a própria OutSystems, ela cita, né, esse exemplo, tipo, no máximo ali 50 colunas e tal, mas, lógico, se você partir para um cenário de, digamos assim, boas práticas, aplicando a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta Você forma já normal, chega lá. eu duvido que você vai ter uma tabela que tenha mais do que 50 colunas. Se Boa, você já, tiver, o negócio é complexo. já resumiu Então, bastante, então. Já você, resumiu. você mata, digamos assim, toda, digamos assim, a documentação OutSystems aplicando essas As 5 fórmulas fórmulas normais. normais. Porque daí você vai ter que trabalhar com foreign key, você vai ter que automaticamente criar as tuas foreign keys, você vai ter que criar as tuas primary keys, você vai ter que trabalhar com a tua indexação acima das principais colunas que você vai utilizar, né, para fazer consultas, que esse também é um tema, indexação, né, na base de dados é um tema que existe o lado bom e existe o lado não tão bom, vamos dizer assim, para muito, né, colunas demais, ou seja, se você tem, por exemplo, uma tabela com 10 colunas e você criar, exemplo, 10 índices, você está aplicando boas práticas? Eu diria que não, porque no final das contas você vai ter, do ponto de vista modelagem de dados, do ponto de vista infra, armazenamento desses dados, vamos falar, se a tua tabela, no final das contas, tiver lá 1 mega de dados puro, você vai ter pelo menos ali mais 10 megas de índices em cima dessa tua tabela, esse exemplo, né? Uhum. Então, às vezes tem que saber dosar bem em que momento criar, quando criar, por que criar, fazer essa conta, né, do Sim, custo-benefício. Então, tudo isso faz parte aí desse planejamento, né, dessa criação. perfeito. E, Por curiosidade, qual é a fórmula normal? Eu acho que a quarta e a quinta elas são menos conhecidas, né? Mas qual seria a aplicação da normalização de dados que me faria, por exemplo, criar uma extensão de uma tabela, criar uma relação um para um de uma tabela para que ela fique organizada de uma forma onde eu tenha. Vou dar um exemplo aqui que vamos imaginar que uma pessoa tem um endereço, né? Uma pessoa tem um endereço, só que a pessoa, o cliente, ele já tem muitos campos, já tem toda a informação pessoal, né? E por claro, organização
Mesmo que ele só tivesse um endereço, eu sei que em alguns cenários faz sentido ter mais do que um endereço. Mesmo que ele só tivesse um, o que que me faria organizar uma tabela de um para um com com o cliente, cliente e endereço? Existe? Tá também dentro das formas normais? Das du- Sim, sim, está nesse cenário. Você aplicaria nesse caso aí, por exemplo, a segunda fórmula normal para fazer essa separação, né? Ou seja, basicamente você vai pegar lá o que que tem do cliente. Ah, eu tenho nome, digamos aqui no Brasil, né? Nome, CPF, RG, sobrenome, endereço, que daí é rua, número, CEP, bairro, cidade, estado, país, whatever, Uhum. né? Mais alguma outra observação, complemento, enfim. Você pode colocar isso tudo numa única tabela, nesse exemplo que você deu. Você sabe que esse cliente, né, que esse teu modelo de dados vai ter, digamos assim, apenas um endereço. Mas se você for aplicar, digamos assim, a primeira fórmula normal, a pergunta que eu te faria é, nesse caso, digamos assim, o endereço, ele faz parte da pessoa? Ele faz parte do cliente? Eu entendo que não. Então, se eu entendo que não, ele vai para uma próxima tabela, uma segunda tabela relacionada. Aí você poderia fazer essa tabela sendo um para um ou um para muitos, pensando que, pô, amanhã ou depois eu posso querer ter o endereço residencial, o endereço comercial, o Sim. endereço de correspondência, endereço fiscal, posso ter outros endereços, independente se é o cliente físico ou jurídica. Aí vem até uma outra questão. Cara, a pessoa é um usuário, a pessoa é um objeto, né? Objeto pessoa. Cara, se eu falar, né, Galter, sou uma pessoa? Sim, eu me enquadro como uma pessoa. Você, James, se enquadra como uma pessoa? Sim, nós somos pessoas físicas, né? Então nós entraríamos dentro do modelo de dados na tabela pessoa, por exemplo. Aí a Trusted é uma pessoa? Também é uma pessoa, mas é uma pessoa jurídica. Já é uma pessoa que, digamos assim, teria um perfil diferente da pessoa física. Como que eu modelaria uma base dessa, por exemplo? É, Aí, se você pensar lá que, por exemplo, você vai ter lá um fornecedor para Trusted. Esse fornecedor também é uma pessoa, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, se você pensar no modelo de dados assim, você pode ter uma tabela pessoa, né? Aí você pode ter uma tabela chamada, por exemplo, pessoa física, uma outra tabela chamada pessoa jurídica. Opa, se é dados do Galter, vai estar na tabela pessoa, dados comuns que existem na pessoa e na pessoa jurídica, na pessoa física e jurídica, e os dados, digamos assim, específicos do Galter, que só pertencem à pessoa física, iria para a tabela pessoa física numa relação de um para um. Num cenário desse, dentro da plataforma OutSystems, você faria o quê? Criaria a tabela, digamos assim, a primary key da tabela pessoa física igual à tabela pessoa. Você gera aí uma relação um para um, e Uhum. ela é uma tabela estendida, né, da pessoa. A mesma coisa para a pessoa jurídica. Então, se eu olhar meu modelo de dados, eu vou ter lá, quer dizer, o meu registro de dados da tabela pessoa, eu poderia ter registro 1, pessoa física, complemento está na pessoa física. Registro 2, pessoa jurídica, complemento estaria na pessoa jurídica. Registro 3, fornecedor. É uma pessoa jurídica. Então, parte desses dados vai estar na tabela pessoa jurídica, mas digamos que o fornecedor tem algumas características específicas de fornecedor. Então, você poderia criar uma tabela fornecedor, que também é uma extensão da tabela pessoa direto da pessoa ou da tabela pessoa jurídica, nesse exemplo, né? Aí, nesse caso, se eu falar, cara, eu vou ter fornecedor que é físico ou jurídica, daí você criaria uma tabela fornecedor com a relação 1 para 1 ou 1 para N na tabela pessoa direta. Enfim, Sim, sim. existem várias Várias é, 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 técnicas. várias técnicas de se você aplicar em uma boa modelagem. Aí até um outro exemplo bem legal nesse cenário, por exemplo, você tem lá, digamos assim, a pessoa e por exemplo, as línguas que essa pessoa fala. Essa Uhum. pessoa fala inglês, português, espanhol, italiano e digamos que fale, sei lá, árabe, né? Lembrar do nosso amigo ali. Digamos que seja nesse contexto. Então, você quer sinalizar dentro da tua plataforma, dentro da tua aplicação, quais línguas, né, essa pessoa fala. Você teria N formas de modelar isso. Eu diria que um caminho legal é
Legal. Então eu vou ter uma tabela que me mostra, por exemplo, as minhas línguas, né? Que vai Uhum. ter ali a minha tabelinha de domínio, onde eu vou ter listado essas 5 línguas que eu citei de exemplo, né? Inglês, português, espanhol, italiano, árabe. Beleza, é uma tabelinha, poderia ser até uma tabelinha estática, né, uma tabela estática dentro da plataforma, que daí é uma outra história que não vamos entrar agora aqui. Estática e e tabela não estática, né? Aí, ok, a tua, digamos assim, a tabela pessoa, né? Poderia ter lá uma coluna, língua 1, língua 2, língua 3, língua 4, língua 5, vinculando, que daí eu estou indo para uma tabela desnormalizada, Já não siga começa a esse ficar conselho, estranho, né? não siga esse conselho, mas aí num cenário desse, né, o cenário ideal é, ok, eu tenho a minha tabela pessoa, eu tenho minha tabela línguas, digamos assim, e eu vou ter, né, uma tabela no meio de campo para dizer quais línguas essa pessoa fala. Aí eu estou fazendo uma relação muitos para muitos. Eu tenho a tabela língua, eu tenho uma tabela pessoa-língua e eu tenho uma tabela pessoa. Então a tabela pessoa-língua vai ter N pessoas falando N línguas, e ali você faz a relação de muitos para muitos. Uhum. Aí, se a tua decisão de, por exemplo, se o teu aplicativo, você vai, por exemplo, identificar simplesmente, digamos que não seja ou que você só vai dar a seleção, digamos assim, por uma questão de regra de negócio, falar, cara, dentro do meu aplicativo, eu só vou poder selecionar uma língua. Então, o usuário vai ter que dizer qual é a língua que ele quer de preferência dele. Não permitiria fazer a múltipla seleção. Aí, num cenário desse, você pode simplesmente ter a tabela língua e na tabela pessoa a relação com a tabela língua, né, que seria um para um aí, ou muitos para um, nesse caso, seria, ou vamos falar, né, uma língua para muitas pessoas, nesse exemplo. E se Enfim, fosse assim, aí é a polêmica, que fosse assim, que acontece muito também. Aí o negócio diz assim: não, Galter, é duas, mas é só duas mesmo. Aí o desenvolvedor se sente tentado, né? Já vi os casos, então coloca dois atributos na tabela pessoa, língua um, língua é, 2. língua 2. Está partindo para um modelo fórmula normal zero, né? Daí, mesmo que sejam, é só duas, aí amanhã é três, e aí? O que é que o É, desenvolvedor vai fazer, né? E melhor mesmo que exatamente. seja só duas, entre aspas, cria ali a relação muitos para muitos, e no limite De boa. limita através da lógica ali para bloquear, né? Se tiver duas, mas bacana. Galter, tô gostando muito aqui do nosso papo. Mas ele vai chegando aqui ao fim, chegamos aqui, já falamos, né, sobre a tua jornada, o teu exemplo aí, a tua evolução na área de tecnologia e com a OutSystems. Falamos sobre base de dados relacional e para também não tomar muito do teu tempo, né? Já foi um tempo valioso aqui de conhecimento para nós. Queria te agradecer mais uma vez, né, tu ter aceito esse convite, tu estar aqui dedicando aí o teu tempo para compartilhar conhecimento para a comunidade OutSystems, para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal. Então, gratidão a ti por isso. E queria que tu deixasse aí uma mensagem final para o pessoal que acompanha o nosso canal, para o pessoal que quer evoluir na carreira de tecnologia. O que é que eles podem fazer ou qual a dica que tu dá para que eles consigam atingir um bom patamar aí na carreira deles na área de tecnologia? O que é importante? Legal, cara, é uma boa pergunta e uma excelente reflexão, né? Normalmente, cara, eu diria o seguinte: se você, né, que está nos assistindo, você é entusiasmado por tecnologia, você gosta de tecnologia e você quer entrar nesse mundo, né, de desenvolvedores aí, programadores, digamos assim, consultores, especialistas e dentro do ambiente de tecnologia, independente se é em OutSystems, independente se é numa tecnologia tradicional ou numa outra plataforma low code que existem no mercado várias, né? O importante primeiro ponto antes de você sair, digamos assim, querendo desenvolver, estude a tecnologia, né? Busque, digamos assim, a documentação, cursos relacionados para você, por exemplo, sair realmente com base. Eu vou dizer por experiência própria que lá no passado a gente não tinha tanto material quanto tem hoje disponível no mercado, no Google, YouTube. Exemplo, cursos da Trusted aí, né? Boa. Relacionado ao mundo OutSystems, logicamente que eu diria para você assim, hoje, se você está buscando entrar nesse mercado, você pode entrar por tecnologias tradicionais, vai ser um caminho mais demorado, um pouquinho mais árduo para você aprender, mas é possível, totalmente possível, capaz, né? Tanto é que eu estou aqui hoje. Com certeza. E
para quem mexia com frutas e verduras, né? Tá aqui hoje como consultor de OutSystems aí é um caminho legal. Internacional. Mas é isso aí, internacional, exportando, né? Exportando conhecimento, exportando trabalhos aí para o mundo. E digamos assim, dentro do mundo low code, especificamente dentro da plataforma OutSystems, você vai ter um caminho talvez um pouco mais rápido. Eu digo talvez um pouco mais rápido se você, por exemplo, executar um passo a passo, realmente planejar a tua carreira, né? Exemplo, cara, eu quero desenvolver OutSystems, legal, vou lá, crio uma conta A personal, né? na personal, né, na plataforma Na OutSystems, plataforma. no ambiente personal, cria-se essa tua conta ali, legal, baixa ali as ferramentas, segue o passo a passo, você pode fazer isso por si só, mas você pode, por exemplo, fazer isso acompanhado. Exemplo, seja pela Trusted, seja por qualquer outro parceiro OutSystems ao redor do mundo, né, dependendo do país onde você está, tem um parceiro específico, foque em, exemplo, fazer um curso em direcionar, digamos assim, a tua carreira planejada à execução passo a passo de um mentor, acompanhado por alguém que já está no mercado, né, atuando, que ele vai poder te direcionar para alguns caminhos onde você vai te encurtar um pouquinho o caminho para você do ponto de vista aprendizado. Às vezes você é autodidata, como eu, no meu caso, eu sou muito autodidata, muitas coisas eu aprendi sozinho, estudando, depois eu fui buscar literatura, mas nesse caminhar de autodidata eu aprendi que é mais rápido e mais fácil e mais seguro e aprende mais rápido e de forma correta quando você vai pelos canais oficiais, né? Por exemplo, dentro da plataforma OutSystems, antes de sair desenvolvendo, leia a documentação, por exemplo, faça os cursos que tem gratuitos dentro da própria plataforma OutSystems a respeito ali das trilhas de desenvolvimento profissional. É muito bacana ali, você entra dentro da plataforma OutSystems, você cria a tua trilha com o teu objetivo profissional e ele fala, cara, executa esse curso, leia essa documentação, faça essa POC e a partir disso ali você vai já ter um direcionamento, um norte a seguir, né? Vamos falar, já vai ter ali uma trilha do pão que a gente fala, né? Um breadcrumb ali para você poder estar seguindo e você estar chegando aí, né, no objetivo que você quer. Mas de preferência, se você tiver, né, condições e um pouquinho de tempo, procure um parceiro OutSystems para você ser, digamos assim, acompanhado, ser mentoreado de uma escola onde vai te dar um treinamento de forma profissional, onde você vai ter mentores, né, qualificados que vai poder te orientar e seguir, né, contigo aí nessa caminhada rumo aí ao teu caminho profissional dentro do mundo da tecnologia, né? Show de bola, jovem. É verdade. No fundo, tá sempre em busca de conhecimento e tá junto de pessoas que sabem, né, que vai poder te ajudar com isso. Por isso que eu tô aqui também, ó, junto do Galter para aprender aí com esse cara que tem muita experiência e trouxe ele aqui para compartilhar conhecimento junto conosco. Mais uma vez, obrigado, Galter, pelo teu tempo. E vamos lá pensar em outras coisas aí pra gente fazer em conjunto na Trusted, para estar impactando aí esse nosso público, tá compartilhando conhecimento. Como se diz, em breve teremos novidades da Trusted aí relacionado a esse mundo de banco de dados aí, né? Show. Vamos pensar em algo legal aí. E no mais, independente, enfim, né, das brincadeiras aqui, agradeço demais o convite que você fez aí pra gente, agradeço demais ter, digamos assim, essa oportunidade de participar contigo aqui desse bate-papo. Eu acho que isso é crescimento. Eu vejo que não é para mim, não é para você, é para quem está nos assistindo e estar aí absorvendo um pouquinho, né, das experiências de dois caras totalmente diferentes, né? Você morando em Portugal, eu morando aqui no sul do Brasil, você no norte de Portugal, totalmente opostos. Tô brincando, eu não sei se é o norte aí. Mas, enfim, vamos dizer que é o centro, é o centro. Centro, boa. Então, mas assim, né? Aproveitando aí um pouco da tua experiência, da minha experiência, e Sim. a galera pode estar absorvendo, né, esses dois mundos aí, esse conhecimento, esse know-how de dois profissionais competentes aí que pode estar ajudando essa galera aí a se desenvolver ainda mais, né? É isso. Verdade, vale ouro. Obrigadão. Obrigadão, mestre. Grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.